Olá pessoal, estamos de volta então nossa transmissão ao vivo sobre a questão do coronavírus, né? Agora há pouco a gente falou com o advogado trabalhista Vinícius Cascone, que é um advogado trabalhista que tem uma atuação muito destacada em diversos campos de luta, né? Uma relação forte com o movimento trabalhista, o movimento sindical, que falou um pouquinho com a gente sobre essas medidas econômicas e essas medidas do mundo do trabalho que o governo está propondo para enfrentar a crise do coronavírus, né? E a gente pôde ouvir um pouquinho, teve alguns problemas técnicos e tudo mais, e agora a gente está voltando para falar um pouquinho com mais detalhes sobre a crise mesmo, tá? E sobre como que está a situação do coronavírus e como que a gente pode esperar, o que a gente deve, vamos dizer, entender sobre o que está acontecendo. A primeira coisa é a gente entender o seguinte, né? O Brasil agora entrou numa fase dessa crise que é uma fase muito desafiadora em que efetivamente a gente está, eu diria, fazendo um voo cego, né? Um voo no escuro. Né? Nós estamos já com uma taxa elevadíssima de transmissão do coronavírus no Brasil. Nós temos uma quantidade muito grande de casos. Né? Nós temos 16 mil casos suspeitos com testes já coletados, parados não, sendo processados pelo Instituto Adolfo Lutz, né, que é um instituto, por exemplo, do município de São Paulo, do estado de São Paulo, que está centralizando os processos de testagem, né, as primeiras descentralizações que a gente viu começaram a acontecer só agora, né? Então só a partir da data de hoje que outros equipamentos do estado de São Paulo vão começar a fazer testagem também para o coronavírus, né, autorizados pelo Instituto Adolfo Lutz. Então a gente tende a ter um certo alívio nesse atraso das testagens, mas o fato é que a epidemia já está realmente provocando um tensionamento importante nos serviços de saúde, com um aumento significativo das internações, inclusive, né, por doenças respiratórias graves, síndromes respiratórias agudas graves. Vale dizer, e a gente ainda não tem como categoricamente dizer que isso foi Covid, né, que ao longo do mês de março nós enfrentamos um aumento de mais de 200% do número de internações por síndromes respiratórias agudas graves no país como um todo, né? Então, a gente viu uma mudança no perfil das internações por síndromes respiratórias agudas graves e uma mudança na quantidade. A gente teve muito mais internados entre as pessoas mais velhas e em relação ao que era antes, o que se esperava era que a predominância dos internados fossem crianças pequenas, né, mais jovens, porque o vírus que circulava habitualmente era o influenza, ou outros vírus, como vírus sincicial respiratório, enfim, que quando provocam síndromes respiratórias agudas graves, o fazem em crianças menores, né, geralmente em crianças menores de 5 anos, especialmente crianças nos primeiro ano de vida, os primeiros 2 anos de vida. E o que nós vimos foi um aumento muito significativo das internações de idosos, né, por síndromes respiratórias agudas. Né, eu falei, como nós estamos fazendo uma espécie de voo cego mesmo, um voo sem instrumentos, né, a gente não tem como afirmar categoricamente que se tratam de internações que são predominantemente ou exclusivamente causadas pelo Covid, mas a probabilidade disso ter sido provocado pelo Covid é muito alta, dá para a gente dizer que quase que com certeza uma parcela muito grande dessas internações foi decorrente mesmo do Covid. Então, a gente pode dizer que no Brasil a gente está vivendo uma epidemia de subnotificação também. Da mesma forma como a gente tem um problema importante de um crescimento notório e visível dos casos, da mesma forma a gente acaba padecendo de uma escassez de informação de qualidade para a gente entender exatamente em que momento, em que pé que nós estamos na situação do enfrentamento dessa doença, né? O Brasil acabou, por contingência da falta de kits para testagem, né, dos reagentes, fazendo uma opção por só testar os pacientes que são pacientes graves. Né? Isso é completamente contraditório com a perspectiva de uma gestão mais, vamos dizer, cuidadosa e eficiente da progressão dessa doença no Brasil. Né? A estratégia, por exemplo, que outros países adotaram e que tem sido uma estratégia considerada bem sucedida é a estratégia de testagem em massa da população. A gente já falou disso aqui várias vezes, né? Mas no Brasil a gente acabou optando por só testar
as populações que estão procurando o hospital com situações mais graves, e isso, é claro, cria um monte de distorções. Primeiro, que isso eleva o valor da mortalidade, né, da letalidade da doença. Então, quando a gente olha, né, em relação ao número de casos que foram diagnosticados, muitas pessoas acabam perdendo suas vidas, o que faz parecer que a doença mata percentualmente mais do que talvez ela esteja matando de fato. Muitas vezes, nas situações em que a população foi testada de forma mais ampla, a mortalidade acaba ficando no índice mais baixo. É claro que isso não é o único determinante, né? O acesso a leitos de UTI, né? A capacidade do sistema de saúde de cuidar das pessoas que evoluem gravemente é muito importante nisso também, mas quando você aumenta o número total de casos positivos, é evidente que o número total, o número de mortos por casos positivos vai ficar muito mais baixo, né? Então, por exemplo, no caso da Alemanha, a mortalidade está próxima de 0,9%, né, enquanto aqui no Brasil nós estamos tratando até o momento de uma situação próxima de 3, 3,5%. Né? E na Itália, que acabou fazendo a opção também de só testar os casos graves e tem evidentemente uma população mais idosa e vivendo um contexto já de colapso do sistema de saúde há um bom tempo, essa situação acaba chegando lá a uma mortalidade de cerca de 11% da população. Então, no Brasil, nós estamos com essa situação crítica, né, da falta de testes. A gente recebeu 500 mil testes essa semana aqui no Brasil, é uma quantidade muito pequena para a adoção de qualquer política de testagem em larga escala, né? Até mesmo profissionais de saúde que adoecem após terem contato com pacientes Covid estão tendo dificuldades para realizarem seus testes, né? É uma situação particularmente grave essa, quando a gente vê profissionais de saúde que evoluem com sintomas respiratórios, né, e que não conseguem fazer a testagem para poder ter um resultado e poder ter tranquilidade sobre se devem permanecer afastados do trabalho ou não. Eles acabam ficando afastados preventivamente. E, na minha opinião, de forma também muito, 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 muito grave, né, o que a gente acaba tendo no momento é também uma verdadeira epidemia de pessoas que infelizmente perdem as suas vidas e são sepultadas ainda com um diagnóstico de causa indeterminada, né, para a sua morte. Né? Então, são pacientes que vão efetivamente, você só vai saber do que essas pessoas morreram, né, até 10, 12 dias depois do sepultamento, o que, do ponto de vista de ações de controle, de contatos, etc. e tal, é o oposto de tudo que a gente considera eficaz, importante, desejável. Né? Então, a gente tem, nesse momento, mais de 200 óbitos no estado de São Paulo, sozinho, só no estado de São Paulo, que foram sepultados ainda sem confirmação ou exclusão do diagnóstico de Covid. Né? Esses 200 óbitos já que estão entre os óbitos suspeitos, se fossem computados, por exemplo, 80% deles como Covid hoje, a gente estivesse falando aí de 180 novos óbitos, a gente saltaria de 299 mortes, que é o dado que nós temos hoje, né, para já, na verdade, 500 mortes, praticamente 490, 80 mortes, enfim, né, o que já seria um número bastante mais significativo que nos daria condições, né, de compreender melhor efetivamente em que pé que nós estamos. Né? Isso não é a realidade só de São Paulo, né? Isso é a realidade de todo o Brasil. Né? A gente já fez as críticas aqui a respeito disso na internet, aqui, dizendo um pouco do que foi uma certa morosidade do ponto de vista do Ministério da Saúde para organizar os seus fluxos e a preparação para a chegada dessa doença no Brasil. O Brasil ficou mais de 20 dias sem detectar casos e o resto do mundo já detectando casos e tudo mais. A gente demorou mais de 20 dias em relação a outros países do mundo, né, para apresentar os primeiros casos confirmados, o que nos daria, pelo menos em tese, tempo para a gente acelerar processos de compra, de aquisição de insumos, de garantia de reservas estratégicas de insumos, para que a gente não fosse, de fato, atropelado, feito tudo indica que nós vamos ser, né? A gente já tem, nesse momento, né, alguns municípios do Brasil que já estão, municípios importantes, grandes, que já estão começando a ter escassez de aparelhos de ventilação mecânica, os chamados respiradores, né? E isso é um fator que nos causa imensa preocupação, porque nos sugere que a capacidade do sistema de acolher essa demanda extra que está sendo produzida pelos casos de Covid é uma capacidade muito pequena. Né? Nós já lidamos sempre com uma taxa de ocupação dos leitos de UTI próxima de 100%, superior a 90%, né? E isso faz com que a gente tenha muito pouca capacidade de acolher essa nova enxurrada de casos. Né?
Da mesma forma, não é só equipamentos de ventilação mecânica que a gente nos preparou, mas a questão dos equipamentos de proteção individual, que de fato são escassos no mundo inteiro, né? Mas o Brasil efetivamente também está com uma escassez muito grande desses equipamentos, né? A gente vê que a luta para ter uma máscara N95, por exemplo, que é a máscara com a qual o trabalhador de saúde deve trabalhar quando ele lida com secreções respiratórias, com procedimentos que produzam aerosóis, ou mesmo a máscara cirúrgica tradicional não é simples. Muitas vezes a gente vê os serviços orientando os trabalhadores a utilizarem as máscaras cirúrgicas por um período superior àquele que é recomendado, né, pelo fabricante, que é de 2 horas. Às vezes a gente vê serviços colocando os trabalhadores para usarem essas máscaras por até 6 horas e tudo mais. E isso é consequência mesmo, né, de um processo, primeiro, de perda de perda estratégica, né, do nosso parque industrial aqui, da gente ter tido realmente uma desconstrução da indústria nacional e da nossa capacidade de produção local de boa parte desses insumos, pelo menos na quantidade, no volume que a gente precisaria. Mas também, né, feito eu falei, uma lentidão que acabou fazendo com que essa chegada aqui no Brasil fosse uma chegada que rapidamente já está nos fazendo ficar numa situação de precariedade. Né? Quem conhece, por exemplo, os grandes hospitais de São Paulo, sabe que boa parte dos grandes hospitais públicos, a questão dos equipamentos de proteção individual tem sido uma queixa permanente, persistente dos trabalhadores que se veem numa condição severa de estresse, de desgaste psicológico, de desgaste mental mesmo, né, por não saberem que estão trabalhando com uma patologia, né, que ela é bastante letal, ela é bastante agressiva, que é o Covid, né, que promove o adoecimento em profissionais de saúde de forma muito sensível. Né? Na Itália, por exemplo, foram 60 médicos, só médicos, 60 médicos que perderam suas vidas nesse processo de enfrentamento do Covid. Né? Então, a gente vê profissionais que, na hora de estar ali na linha de frente, estão tendo que se expor a essa situação sem equipamento e sem proteção adequada ou compatível com a importância do trabalho que está sendo realizado. Isso é uma situação extremamente indigna e absurda e triste, e que certamente vai fazer com que a gente acabe tendo prejuízos para a nossa força de trabalho, né, desnecessariamente grandes, né, com uma taxa de adoecimento da nossa força de trabalho na área da saúde muito grande. Vale dizer que qualquer pessoa da área da saúde que contrai o Covid, na melhor das hipóteses, né, que tenha sintomas, evidentemente, na melhor das hipóteses, vai ter que ficar, né, cerca de 15 dias afastada do trabalho. Caso tenha um quadro leve, né, essa pessoa vai ter que ficar 15 dias longe das atividades, o que já significa um prejuízo importante para os serviços de saúde. Né? Médicos, enfim, enfermeiros, técnicos de enfermagem se afastam por um período bastante prolongado, e isso vai, com o passar das semanas, se somando. Né? Então, a cada semana, a cada poucos dias, a gente vai tendo perdas progressivas de profissionais, gerando efetivamente uma situação de desassistência ou próxima da desassistência. Né? Os 4 grandes hospitais de São Paulo, por exemplo, essa semana, públicos e privados juntos, afastaram cerca de 600 trabalhadores da área da saúde, dos seus corpos, das suas equipes. Então, é uma situação que indiscutivelmente, ela é uma situação que está, se não fora de controle, né? Acho que não dá para falar isso, ela está no limiar do que a gente pode dizer que nós podemos controlar. Digo no limiar porque é isso, não temos testagem para saber efetivamente quantas pessoas estão doentes, né? Então estamos tendo que adotar uma medida que é uma medida muito violenta, que é a quarentena total. Porém, mesmo essa medida, que seria a medida mais adequada para a gente conseguir enfrentar esse quadro nesse momento sem a saturação do sistema de saúde e a perda desnecessária de vidas, está sendo cotidianamente boicotada pelo presidente da República. Né? A gente vê hoje mesmo, o presidente lamentavelmente fez mais postagens em que ele ataca a estratégia da quarentena, né? Mas o que o presidente não tem a decência de compreender ou de dizer publicamente é que os elementos que poderiam ser pensados para nos permitir adotar uma estratégia diferente da quarentena não estão disponíveis. Né? Os países que não estão adotando quarentena são os países que, desde o começo da crise, têm feito testagem em massa. Para você ter uma ideia da Alemanha, a Alemanha, não estou querendo dizer que o Brasil e a Alemanha têm que ter o mesmo desempenho, são países com condições econômicas, sociais, históricas muito diferentes, mas, né, de qualquer maneira, a Alemanha, com seus 82 milhões de habitantes, está fazendo cerca de 50 mil testes de coronavírus por dia. 50 mil testes de coronavírus por dia.
hoje, né, aqui na cidade de Campinas, de onde eu falo, foi anunciado que o Hospital das Clínicas da Unicamp vai começar a fazer os testes, o que é um alívio para todos nós, né? O HC tem tido um desempenho brilhante, um papel muito importante no cuidado ao Covid aqui na cidade de Campinas e em toda a região metropolitana de Campinas, vai conseguir fazer 300 testes por semana, para a gente conseguir colocar, né, a diferença. Feito eu falei, tem 16 mil testes que estão em processamento lá no Instituto Adolfo Lutz. O Adolfo Lutz conseguiu efetivamente entregar menos de 1% dos testes que foram entregues até o momento, de acordo com a imprensa, pelo menos, né, o que é uma quantidade muito pequena, considerando o que a gente precisaria fazer para poder ter uma estratégia de contenção do Covid alternativa à quarentena, né? Então é lamentável uma situação dessa, né? Quando a gente conversa, inclusive, com atores internacionais da área da saúde pública, o que a gente ouve quando vai falar desses processos de aquisição e compra de equipamentos, de testes, de elementos de proteção, é que o Brasil, inclusive, padece de uma situação mais difícil para fazer aquisição de produtos por questões políticas, né? Por exemplo, durante as últimas semanas, a família do Jair Bolsonaro, seus filhos, o gabinete do ódio e tudo mais, assumiram de forma absolutamente acrítica o discurso anti-chinês, né? O discurso que foi talvez proposto aí pela articulação que existe internacional aí, né, ligada à família Bolsonaro e tudo mais, que foi reproduzido pelo presidente dos Estados Unidos, o presidente lá, o Donald Trump, depois reproduzido aqui no Brasil, né, que acusava a China, que criticava a China como responsável por tudo isso e tudo mais, criando uma grande crise diplomática com a embaixada chinesa aqui no Brasil, né, uma coisa absolutamente desnecessária, descabida e muito prejudicial. E agora a gente vê, né, como é prejudicial quando a gente vê agentes internacionais do campo da saúde pública falando dessa. Um momentinho. Peraí. Falando da fragilidade dessa situação, né, do coronavírus e tudo mais, da capacidade do governo de adquirir os insumos. Só um minutinho que a gente está tendo um pequeno probleminha aqui. Não sei se está saindo. Vamos lá? Bem, sem prejuízos. Então, voltando aqui, a gente então está enfrentando essa situação, né, desse apagão de testagem que impede que a gente possa fazer, por exemplo, hoje, algo feito a Alemanha faz, que é testar todo mundo que tem sintoma, testar todo mundo que tem contato com quem teve sintoma e que não desenvolveu sintoma, e a partir dessa equação, a gente conseguir isolar de forma pontual e precisa, né, as pessoas que testam positivo, mesmo aquelas que não têm sintomas. Porque, veja, uma das questões que já está dada hoje sobre o coronavírus é que o coronavírus tem um período de transmissibilidade sem o desenvolvimento de sintomas. Então, não adianta a gente achar que se a gente não está tossindo, se a gente não está resfriado, se a gente não tem dor de garganta, se a gente não sente nada, a gente está em condições de tocar a vida da gente normalmente, né? E que a gente não vai estar prejudicando ninguém, a gente não vai estar expondo ninguém a risco. Pelo contrário, você pode estar sendo um vetor do coronavírus. Muitas pessoas têm a Covid-19 e não evoluem com sintomas, mas transmitem o vírus, né? E a transmissão que a pessoa vai produzir pode levar à morte de outras pessoas. Então, é uma situação, um xadrez muito difícil que o governo federal nos impõe, né? Que é o de enfrentar um processo de quarentena que é duríssimo, né? O Vinícius Cascone falou aqui, né, na transmissão anterior, né, do impacto econômico disso, de como que as medidas econômicas que o governo está tomando para proteger os trabalhadores são medidas muito frágeis, muito, vamos dizer, aquém da demanda que a gente tem, né, e ao mesmo tempo o governo questiona a quarentena como medida. Então, é uma situação, eu diria, quase impossível da gente entender, né, sobre o porquê que o governo federal continua boicotando e atuando contra as medidas de quarentena, quando efetivamente elas são o único caminho que nós dispomos no presente para a gente ter chance de
não vê os nossos sistemas de saúde tão absolutamente sobrecarregados, feito acontece na Espanha, feito acontece hoje, né, na riquíssima cidade de Nova York, como acontece hoje na Itália, né, e como periga de acontecer aqui também, especialmente nas cidades que já começaram a ter os casos mais cedo, como Rio de Janeiro, como São Paulo, né? Então, um drama que a gente está prestes a viver. Aqui eu estou vendo uma pergunta da Estela Grise Ribeiro. Seriam certo todos usarem máscaras? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque isso é outra questão que foi levantada inicialmente. A Organização Mundial da Saúde, viu, Estela? Ela não recomenda que todo mundo use máscara, tá? Na minha opinião, isso se dá, né, lembrando aí a minha opinião técnica e tudo mais, com base nos estudos que a gente viu, né, sobre a questão da transmissão do coronavírus, isso se dá por parte da Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque existe uma escassez global de equipamentos de proteção individual, né, especialmente de máscaras, e se todos os milhões de brasileiros usarem máscara, efetivamente não vai ter máscara para todo mundo. Então, tem hoje uma orientação que está sendo feita não pelas autoridades de saúde, mas por pesquisadores, por acadêmicos, né, que sugere que o uso de máscaras, sejam máscaras de pano, sejam máscaras cirúrgicas, é sempre melhor do que não usar, tá? Porque o uso maciço de máscaras por parte da população é uma das medidas que pode estar associada ao melhor controle dos casos de Covid em países como o Japão, como Coreia do Sul, como Singapura, né, como Hong Kong, que teve também uma quantidade de casos mais limitada, porque isso é parte da cultura desses países que já enfrentaram outras epidemias por vírus respiratórios graves, como a gripe suína, que teve ali o epicentro, embora ela tenha se espalhado para o mundo inteiro, ou como a SARS lá em 2002, 2003. Então, esses países o pessoal já bota a máscara, né, no mesmo momento. Então, respondendo a você, Estela, eu acho sim, eu acho que a gente está num contexto em que mesmo que sejam máscaras feitas em casa, com tecidos, né, o que se orienta geralmente para as pessoas fazerem, se tiver TNT, ou fazer uma máscara que tenha tecido, que tenha camadas de TNT. Tem várias tentativas de orientação de costureiras, de grupos. Algumas prefeituras, inclusive, estão contratando confecções locais para que seja feita a confecção de máscara. A gente sabe que a capacidade de retenção de partículas, de filtragem de partícula dessas máscaras não é a mesma das máscaras cirúrgicas e nem das máscaras as N95, né, que são as máscaras mais protetivas de todas, mas elas ainda assim promovem algum grau de proteção, e isso pode sim ter um efeito importante do ponto de vista da restrição da circulação, da difusão do vírus. Uma coisa que não pode acontecer com quem usa máscara é a pessoa botar a máscara e achar que ela pode quebrar a quarentena, ou que é seguro ela sair andando por aí, conversando com as pessoas, chegando perto. A máscara tem que estar associada à adoção das outras medidas, como a lavagem regular das mãos, uso de álcool 70, de álcool gel, né, a manutenção de uma distância segura, né, de pelo menos 1 metro e meio das pessoas na hora de conversar, na hora nada de abraçar, de beijar. Então, a máscara se soma a esses aspectos, né? Por exemplo, as pessoas que estão trabalhando regularmente, usando transporte público, etc., além de tentar manter distanciamento quando for possível e tudo mais, usarem máscara, na minha opinião, sim, é benéfico. Essas máscaras têm que ser higienizadas regularmente, preferencialmente todo dia. É bom ter, se forem máscaras feitas de forma não fora dos parâmetros industriais, ter várias máscaras para que as máscaras possam ser lavadas regularmente, né? Enquanto uma máscara está secando, a outra máscara está sendo usada, né? E as pessoas possam então se proteger. É uma medida que tem uma eficácia limitada, mas eu estou repetindo, né? Nesse momento, cada vez mais vai ficando sólido o corpo de evidências que sugere que alguma máscara é sempre melhor que nenhuma máscara, tá? Mas que ao mesmo tempo isso não é motivo para a gente sair por aí corajoso achando que está tudo bem. Outra vantagem da máscara é que ela diminui a chance da gente levar as mãos na boca, no nariz ou nos olhos, né? Especialmente na boca e no nariz, porque a gente está com a máscara aqui, então a máscara serve como uma barreira para um dos meios mais comuns de inoculação do vírus, né? Que é justamente a questão do levar a mão à boca, ao nariz, etc. e tal. Então, pessoal, essas situações todas que eu estou descrevendo aqui de subnotificação e tudo mais, elas têm que ser objeto do conhecimento público das pessoas para que a gente possa entender, primeiro, o equívoco, a profundidade do equívoco, né, da presidência da República ao trabalhar contra a quarentena. Nós não temos
condições de adotar outras estratégias possíveis, eficazes, que vão operar com uma limitação do número de vidas perdidas e que estão sendo usadas por outros países, porque nós não temos testes suficientes para poder fazer isso. Tá? Nós não temos testes, e não tendo testes, não dá para adotar a medida de deixa a população se infectar, porque o deixa a população se infectar vai implicar num colapso quase que imediato do sistema de saúde e, né, na perda de muitas centenas de milhares de vidas. É disso que a gente tem que ter clareza de falar. A não adoção dessas medidas, né, de quarentena e tudo mais, pode estar relacionada a esse grau de prejuízo. Né? Muitas pessoas jovens perdendo as vidas, porque a gente tem, né, de novo, o discurso do presidente, ele é um discurso muito perverso, porque ele sugere, antes de mais nada, né, que essa doença acomete de forma grave praticamente só idosos. Isso não é verdade. Tá? Ela acomete de forma mais grave os idosos, mas ela acomete os jovens também. Mas ainda tem uma camada extra de perversidade, que é, de alguma maneira, ficar implícito, ou julgar com alguma coisa implícita na cabeça de muita gente, de que os idosos são descartáveis, que os idosos, a vida dos idosos vale menos do que a vida dos jovens, né? E porque que seria de alguma forma possível a gente ter um controle desse quadro, fazendo o tal do isolamento vertical dos idosos e dos casos mais suscetíveis. É uma fala típica de quem não tem nenhum conhecimento sobre como é que são as famílias no Brasil, né? As residências são geralmente multifamiliares, né? As famílias, na sua maioria, tem um pessoal morando na casa aqui, mais uma família, um outro pessoal morando ali na edícula no fundo, muitas vezes é o avô, o tio, né? As residências têm vários membros com vários grupos etários distintos habitando no mesmo ambiente. Então é efetivamente impossível promover medidas de isolamento domiciliar de idosos ou de pessoas vulneráveis, enquanto outros membros das famílias estão circulando e vivendo as suas vidas normalmente. Esses membros necessariamente vão ser vetores que vão levar o Covid para dentro das casas e vão contaminar, né, os idosos e as pessoas vulneráveis. Então é uma estratégia absolutamente furada, né, um fiasco de proposta que não é adotado por nenhum país sério do mundo que não tenha capacidade de fazer testagem maciça da população. A Islândia está fazendo isso, a Alemanha está fazendo isso, a Coreia do Sul está fazendo isso, mas, como eu disse, a Alemanha tem capacidade de ter 50 mil testes realizados por dia. O Brasil não está dando conta dos 16 mil que estão parados no Instituto Adolfo Lutz nesse momento. Então, é uma diferença de realidade muito grande que o presidente deixa de explicitar e, como resultado possível, né, a mortandade mesmo da população, caso sejam adotadas conforme o Bolsonaro propõe. Tá? Aqui está perguntando qual o período de utilização da máscara, o Adilson Rodrigues. Né? Veja, Adilson, aí depende da máscara. Né? Algumas máscaras são de uso individual e podem ser usadas por várias horas, como as N95, né, de uso único, mas por várias horas. Tem estudos que mostram que elas podem até ser reaproveitadas e reigienizadas. Né? Então, profissionais de saúde, particularmente, certamente vão fazer isso muito frequentemente. Eu vou fazer isso, eu trabalho do plantão em emergência, né? Eu vou acabar tendo que reutilizar uma máscara N95 várias vezes. A máscara cirúrgica tradicional ela é indicada para ser usada por 2 horas e depois descartada, trocada, né? Mas em vários serviços ela está sendo usada por períodos mais longos do que isso. E para as máscaras de pano tradicional, não tem um período estipulado, ideal, porque sobre elas não existe estudo, não tem pesquisa que defina isso muito claramente, mas não deve ser um período muito longo, né? Se você usar ela ao longo do dia, enquanto você estiver fora de casa, para atividades que sejam atividades curtas e tudo mais, que seja imediatamente depois lavada quando chegar em casa, junto com o restante das vestimentas e tudo mais. Né? Enfim, acho que essas são algumas das ponderações que eu queria somar aqui às questões que o Vinícius Cascone colocou, né, que acho que se somam. Né? A gente tem que entender que as nossas condições para a gente poder enfrentar essa situação, elas necessariamente têm que ter a somatória de duas dimensões. Uma dimensão de uma responsabilidade muito grande com a saúde pública das pessoas, com a capacidade da gente produzir, né, em termos de política pública, aquilo que está ao nosso alcance. Não adianta a gente achar que a gente vai ter as condições da Alemanha nesse momento, porque nós não vamos ter as condições da Alemanha nesse momento por falta efetiva de kits para testagem em massa da população. Né? Então, isso significando que a gente precisa aderir à quarentena e, ao mesmo tempo, a exigência para que o governo federal adote as medidas compatíveis com o tamanho desse impacto. Né? Eu estava hoje lendo o professor Pedro Rossi, que é professor de economia da Unicamp, uma figura brilhante aí com livros publicados e tudo mais, e olha o que o Pedro coloca aqui. Ó. O Pedro falou muito taxativamente que
sobre a SMP do arroz salarial, né? Ela permite um corte de até 70% dos salários pelas empresas, e que é uma tentativa muito ineficaz de salvar os empresários com prejuízo dos trabalhadores, né? Que uma medida efetiva seria o próprio governo assumir, foi feito na Inglaterra, em Portugal, o Vinícius Cascone falou disso também, os salários e o emprego da população, que não tem nenhum impedimento do Banco Central, do governo federal, transferir dinheiro para os trabalhadores e depois o Banco Central avaliar se efetivamente isso está gerando inflação e, se precisar, o Banco Central recolhe parte desse dinheiro, né, que está circulando na economia em troca de título de dívida. Isso é uma operação absolutamente compatível, né, com a realidade, mas o Brasil está optando, né, pela camisa de força neoliberal, ultraliberal do Paulo Guedes e de parte da equipe do governo, que efetivamente está amarrada e resistindo a adotar medidas como essas, que são medidas que estão sendo adotadas por todos os países do mundo que têm compromisso, preocupação real com o bem-estar dos seus trabalhadores, né? Então, essas são algumas das colocações que eu queria fazer aqui, né? Acho que tem perguntas da Eveline aqui, se a gente tem condição de pedir ajuda aos cubanos, né? É claro que tem, né? Aí cabe também ao governo federal adotar essa medida. Vale dizer que o Brasil tem um estoque grande de trabalhadores na área da saúde. Agora existe uma medida que está promovendo um cadastro desses trabalhadores. É bem possível que o governo federal, num segundo momento, acabe fazendo convocação desses trabalhadores para o trabalho, né? A questão realmente é cadastrar e conhecer quem são os trabalhadores na área da saúde que nós dispomos no Brasil todo. E, num segundo momento, possivelmente, na medida em que a gente for tendo afastamento de trabalhadores da saúde por adoecimento, uma ampliação da demanda por cuidado em saúde, né? Ampliação do número de leitos, que é uma coisa que a gente tem trabalhado muito para que batalhado muito para que seja realizado, a gente vai ter ampliação dessa demanda, aí o governo poder lançar a mão e chamar mesmo esses trabalhadores para virem prestar serviços e ajudar a população, defender o SUS, defender a vida das pessoas, né? Acho que o fundamental é a gente ter clareza que essa é uma hora em que a nossa prioridade tem que ser a de defender a vida das pessoas. A vida das pessoas é insubstituível, não há vida, não há trabalho sem vida, não há economia sem vida, né? Tem estudos do campo da economia que mostram que as medidas de restrição e quarentena são menos impactantes na vida das pessoas do que efetivamente uma pandemia, menos impactante do ponto de vista econômico, inclusive, né? Viver uma pandemia com uma mortalidade muito elevada, sobrecarga dos necrotérios, dos cemitérios, colapso dos sistemas das estruturas familiares e tudo mais, produz um efeito do ponto de vista da atividade econômica mais depressor da atividade econômica do que a quarentena quando adotada, mesmo que por um período longo, feito tudo indica que nós vamos ter aqui agora, né? Aqui eu estou vendo aqui a CISAT falando aqui da França, que está vendo uma realidade de pandemia, né? E aí está falando da questão da resistência ao vírus, por ser um país de clima quente, eu imagino, né? Isso foi uma outra questão, viu? Que foi muito batida durante um tempo. No Brasil o vírus vai se disseminar mais lentamente, porque é um país quente. De fato, né? Os estudos sugerem que o vírus em lugares quentes perde um pouco a sua capacidade de transmissão. Não é o suficiente o tanto que ele perde para a gente achar que no Brasil não vai ter uma pandemia, não vai uma epidemia grave, não vai ter uma situação grave, né? O maior exemplo disso é o que eu falei no começo, né? A gente está tendo pelo menos de 30 a 40 enterros nos cemitérios do município de São Paulo, que são enterros que estão indo com causa indeterminada, provável Covid, por serem síndromes respiratórias agudas graves. A gente tem visto um aumento significativo nas internações por síndromes respiratórias agudas graves em pacientes mais velhos, né, com um padrão epidemiológico muito diferente do padrão que a gente viu em outros anos, né? E a gente está vendo já uma efetiva saturação, né, dos serviços de saúde começando a acontecer. Então, né, a Estela está até falando do Equador, que é um lugar onde parece que há uma situação dramática por causa de um colapso da estrutura funerária do Equador, né, de enterros, etc. Então, tudo isso eu acho que a gente deve realmente esquecer essa conversa de que no clima quente vai ser mais leve, não vai ser mais leve no clima quente, já não está sendo mais leve no clima quente, está sendo dramático, grave, preocupante, e por isso a gente tem que reforçar, né, a pertinência da adoção individual e coletiva de medidas de restrição de socialização e de
da manutenção da quarentena, e ao mesmo tempo a gente não pode deixar de falar, né, sobre a importância, por exemplo, da gente fortalecer o sistema público de saúde, a gente ter mais condições de cuidar melhor das pessoas, né? Para isso a gente precisa realmente rever todas essas amarras que foram sendo progressivamente colocadas na cabeça de boa parte da população a respeito do que é o Estado brasileiro, de como a gente pode oferecer direitos às pessoas, que permitiram com que a gente tivesse cortes na saúde pública brasileira nos últimos 3 anos, que levassem à perda de mais de 20 bilhões de reais em relação ao que nós teríamos de outra forma, o que é um impacto muito grande, né, para o Sistema Único de Saúde. Com esse dinheiro na mão, a gente poderia fazer hoje uma imensa diferença no manejo do Covid, né, no Brasil e no mundo. Né? Então, é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado mesmo para aprender com ela e não repetir, não permitir que depois que passar essa crise grave a gente continue capturado pelos mesmos erros e equívocos, tá bom? Pessoal, vou encerrando aqui, né? Já tivemos aí uma meia hora de conversa com o Vinícius Cascone, agora mais meia hora aqui. Quero agradecer, né, quem participou com a gente. Fique em casa, salve o SUS, acho que a Marise está falando aí, é a pura verdade. A gente vai fazer lives com mais frequência aqui no Jornalistas Livres para ir atualizando sobre a situação do Brasil, né? E também denunciando essas situações graves que a gente está enfrentando, desse apagão de a notificação, né, do fato de a gente estar fazendo efetivamente um voo às cegas do que é a situação real da epidemia no Brasil e combatendo essa campanha de desinformação absolutamente genocida que o presidente da República vem empreendendo, tá bom? Então, pessoal, brigadão aí, a gente vai seguir se falando. Quem quiser fazer perguntas aqui depois, a gente responde. Um abraço.